Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de redação. Pediria a vocês que abrissem a apostila na página 41, ok? Nós temos um exercício para correção, como na segunda, né? Nós fizemos avaliação, eu vou fazer essa correção por aqui mesmo, ok? Então, página 41, número 1. Qual a temática apresentada na introdução do texto? Bom, a temática é que há um motivo neurológico para a apatia e a preguiça. Então, de acordo com os estudos feitos pelos médicos da Universidade de Oxford, há um motivo neurológico para a questão da preguiça, da apatia. Ok? Então, essa é a resposta do número 1. Número 2. Cite um depoimento apresentado no texto que comprova o que está sendo tematizado em relação à preguiça. Bom, seria a seguinte parte: o cérebro usa mais de 1/5 da energia que você queima diariamente. Se você precisa de mais energia para planejar uma ação, então é mais custoso para as pessoas apáticas tomarem ações, explicou o Sam. Página 42, número 3. Que instrumentos de pesquisa foram empregados para defender a teoria apresentada? Bom, não há número de participantes da pesquisa, né? Como nós vimos pelo texto, mas os neurologistas usaram um questionário para observar a diferença entre os cérebros dos jovens que parecem estar motivados e os que apresentavam estar mais apáticos, tá? Então, assim, eles não colocaram números, né, dos participantes, né, da quantidade de participantes da pesquisa, mas eles fizeram um questionário, tá, que mostrava essa diferença, né, dos jovens que eram motivados, né, e dos jovens que eram mais apáticos. 4. A que conclusão os neurologistas de Oxford chegaram? Segundo o doutor, o cérebro das pessoas apáticas precisa de mais energia para planejar uma ação. Então, as pessoas mais apáticas, elas demoram, né, mais para desenvolverem, né, uma ação. Então, elas precisam de mais energia. Ok, pessoal? Bom, agora nós vamos para a produção de texto. Depois de ler tanto sobre preguiça neste capítulo, já tem condições de escrever o seu texto de divulgação científica. Para isso, responda: a preguiça é fruto da falta de vontade de fazer as coisas? É doença ou se deve a outras causas? Bom, o que eu vou pedir a vocês? Que façam uma pesquisa, tá? Sobre isso, antes mesmo, obviamente, de começar a escrever o seu texto de divulgação científica. Esse texto vai ser seu, tá? Então, eu não quero que você copie de lugar nenhum. Eu quero que você pegue as informações, mas você não vai copiar de lugar nenhum, tá bom? Tem que ser de sua autoria, tá? E aí você vai levantar dados, né, sobre essa questão da falta de vontade de fazer as coisas, né? Se isso é uma doença ou, né, se deve a outras causas. A gente sabe muito bem que, às vezes, quando a nossa vitamina D está baixa, a gente não tem motivação para fazer as coisas, tá? Então, o que acontece? De repente, uma das causas seria essa, quando a pessoa está com um nível de ferro, né, lá embaixo. Também pode ser uma causa. Ou não, é decorrente da idade, os jovens, na verdade, são preguiçosos, são apáticos. Ou seja, eu gostaria que vocês pesquisassem, né, e se voltassem para a idade de vocês, ok? Então, quantos anos você tem? 13, 14, 15 anos? Então, tá. Então, você vai fazer uma pesquisa para saber se, né, os jovens, né, os adolescentes, melhor dizendo, com essa idade, se, na verdade, essa preguiça, essa não vontade de fazer as coisas, falta de motivação, se isso é uma doença, tá? Grave, ou outras causas, né? Como, não, é realmente falta de vergonha, não quer levantar, não quer fazer, não tem doença nenhuma por trás, ok? Então, eu vou pedir para que vocês pesquisem em relação à idade de vocês, tá? Bom, depois vocês precisarão, para responder a essas perguntas, junte-se àquela equipe formada na sessão de interação. Não, a gente não vai fazer isso, tá? Até porque a gente não pode aglomerar, então a gente não vai fazer nada em grupo, tá? Bom, para a construção do texto, siga as seguintes dicas.
Como se trata de um texto de exposição de ideias, escreva-o fazendo uso de uma introdução, na qual você apresentará uma posição ou teoria sobre a causa da preguiça, fundamentada no que você pesquisou, de um desenvolvimento que mostre situações pesquisadas sobre a preguiça e por que poderiam ocorrer, e dê uma conclusão na qual você fechará o texto, dando um posicionamento sobre o tema. Então, você pode buscar, não é, a opinião, né, de cientistas, tá? Colocar essas opiniões, tá, no seu texto, e no finalzinho você vai dar o seu posicionamento. Mas eu quero que você pesquise em relação à sua idade, ok? Seu texto deve apresentar o uso formal da língua, então nada de colocalidade, nada de informalidade, então você vai utilizar a norma culta. Como o intuito é repassar dados da pesquisa e conhecimentos, é pertinente não haver pessoalidade, como o uso de primeira pessoa. Eu acho, eu penso, eu acredito. Não, tá? Isso aí é um texto de divulgação científica, então tem uma verdade por trás disso. Tá? Então não é a sua opinião, é a verdade científica. E você só está, né, passando para frente. Use termos técnicos típicos da linguagem científica, e, se possível, depoimentos de pesquisadores que você leu neste capítulo ou em outras pesquisas feitas. Depois de pronto e revisado, um texto por equipe será escolhido e publicado nas redes sociais. Isso aí é algo à parte, ok? Mas então, pessoal, eu gostaria que vocês elaborassem esse texto por meio de uma pesquisa voltada para a sua idade, tá? Voltada para a sua idade. Então, se você tiver 13 anos, você vai fazer essa pesquisa, tá? Para buscar informações sobre adolescentes com 13 anos, a preguiça que eles têm por conta de uma doença ou existem outras causas. Um adolescente com 14, com 15, tá? Então, vocês vão buscar essas informações científicas, vão colocar, tá, no seu texto de divulgação científica essas informações e no finalzinho, tá, na sua conclusão, você vai chegar a um resultado, né, se é realmente preguiça ou se não, existem outras causas aí por trás, né? Não é uma doença, essa preguiça, e sim existem outras causas. Ok, pessoal? Ou meio a meio, não sei. Tá bom? Então, segunda-feira eu vou olhar esses cadernos, não se esqueçam que isso daí vai entrar na sua formativa, tá? Numa pontuação extra, todos os deveres feitos, vocês já sabem disso, tá? Então, eu vou dar o visto no caderno, espero que esse texto esteja lá. Também, né, gostaria de lembrá-los sobre o nosso livro paradidático, né, que é O Mistério das Aranhas Verdes, tá, da Anne Lia, e eu pediria que vocês fizessem a leitura do primeiro capítulo, ok? Para nós comentarmos já na próxima aula, ok, pessoal? Então, um grande abraço para vocês, virtual, obviamente, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.